Muitas pessoas acham que o Halloween não passa de uma brincadeira de criança, de uma festa inocente. E não é bem assim. Estamos aí no mês de outubro e sabemos que no dia 31 é o famoso, infelizmente, Dia das Bruxas. E nessa data muita coisa ruim se programam para que aconteça. A base que nós vamos usar é esse livro que eu tive a oportunidade de escrever em 2018, Halloween, A Festa Acabou. E de fato, embora seja uma festa, é uma festa muito perigosa. E para começar, eu gostaria justamente de citar algumas coisas que foram colocadas aqui nesse livro, como por exemplo, uma publicação no Jornal Oficial do Vaticano, do dia 30 de outubro de 2009, que diz assim: o Halloween é uma data anticristã e perigosa, pois tem ligação com o oculto. Depois o padre Gabriele Amorth, que foi longos anos exorcista de Roma e presidente da Associação Internacional dos Exorcistas e fundador dessa instituição, dessa associação, diz assim: o Halloween é a armadilha do demônio, é uma festa nojenta, trata-se de uma coisa pagã, anticristã e anticatólica. Posteriormente, em 2012, a mensagem da Cúria de Varsóvia vai dizer assim: com o pretexto de diversão, convidam crianças, jovens e adultos a praticarem o ocultismo, que já está em contradição com os ensinamentos da Igreja e a vocação do cristão. E ainda, Padre Francesco Bamonte, que foi até este ano o presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, ele vai dizer assim: o Halloween, ao invés de promover os valores, as atitudes e os comportamentos morais e espirituais que edificam a personalidade das crianças e dos jovens e, consequentemente, da sociedade de amanhã, propõe desvalores que não constroem, mas destroem, que não elevam, mas brutalizam o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus e criado para o conhecer, amar e servir. Portanto, meus irmãos, por essas poucas citações, já é possível constatar que essa data nada tem a ver com quem quer viver como católico, como cristão. Nada tem a ver com quem realmente quer viver o seu batismo. Bruxas, feiticeiros, feiticeiras, infelizmente não se reduzem a livros de conto de fadas. É uma realidade. A bruxaria está em alta, tanto na sua modalidade mais moderna, como a Wicca, como também na sua forma tradicional, conhecida já de longa data. E essas pessoas, sim, servem ao demônio. E ao celebrar o Halloween, ao exaltar esta festa no dia 31 de outubro, nós estamos exaltando uma das principais festividades celebradas dentro do satanismo. Por isso, com essa série de vídeos, nós vamos vir aqui para poder esclarecer, falar de coisas que talvez você nunca ouviu falar. Talvez você achava que só tinha lá em filmes de terror, em produções de Hollywood, e que na verdade está aí, oculta na nossa sociedade, na verdade nem tão oculta mais. Hoje a coisa tem acontecido de forma muito escrachada, não é? Por isso eu convido você a nos acompanhar, mas não só nos acompanhar, a se aprofundar sobre esse assunto. Vou deixar o link para a aquisição desse livro na descrição do vídeo. Se você tiver possibilidade, adquira esse livro, leia sobre esse assunto, oriente os seus filhos, os seus netos, você que é professor, professora, os seus alunos. Não deixe com que essa festividade, que nada tem origem na nossa cultura, possa penetrar ainda mais diante de tantos desafios que nós já temos, tantas coisas ruins que nós já temos que combater, ainda nós infelizmente importamos esterco, como essa festa, para poder contaminar a mente dos jovens, das crianças e implantar, muitas vezes na mente dele, coisas que são advindas do reino das trevas. Bom, pegamos uma parte introdutória e vamos um pouquinho sobre a origem da festa. Infelizmente, algumas pessoas não entendem a origem da festa do Halloween. E de forma errônea,
afirmam que a origem dessa festa é cristã. A origem dessa festa não é cristã. A origem dessa festa é pagã. Ela se origina aí há mais ou menos 2000 anos atrás, até um pouco mais, na cultura celta, nos costumes, nas festividades do povo celta. Não é? E o povo celta, eles acreditavam em quê? O que eles celebravam nessa data? Num primeiro momento, nada demais. Celebravam o final do verão, celebravam o final da colheita, quando a colheita era abundante, então estava lá no final da última colheita, eles celebravam a abundância da colheita. Mas por detrás dessas festividades, até então, inocentes, nada demais, havia também algumas crenças celtas. Eles acreditavam que nessa data, do dia 31 de outubro, o mundo dos mortos se cruzava com o mundo dos vivos. E eles acreditavam que nesse dia, os mortos eles ganhavam espaço no mundo dos vivos, e então eles buscavam os corpos dos vivos para poder possuir os corpos dos vivos. Daí então surge aquela tradição de que, como os vivos não queriam ser reconhecidos pelos mortos, quando chegava a noite, que era a hora prevista para os mortos saírem, os vivos então apagavam as tochas, a iluminação que tinha nas suas casas, faziam algumas desarrumações, desorganizações dentro da sua casa para que o ambiente ficasse bem desagradável. Nas ruas deixavam uma coisa bem bagunçada, né? Para que fosse uma forma de repúdio aos espíritos dos mortos. E também eles se fantasiavam e colocavam máscaras, pintavam os seus rostos a fim de não serem reconhecidos pelos mortos. Daí então vem esse costume até hoje de, na festa do Dia das Bruxas, colocar essas fantasias horrorosas, não é? Essas fantasias macabras nos jovens, nas crianças e até os que se dizem adultos, não é? Se vestem dessa forma numa cultura nossa, onde já está marcada pelo feio, pelo informe, aonde, né, infelizmente, é chamado até de cultura, de mostras culturais, de arte, não é? Coisas que não têm cabimento, como vaso sanitário, como telas em branco, como até mesmo obras imaginárias. No mundo é onde se tem cada vez mais perdida a noção daquilo que é o bom, daquilo que é o belo, daquilo que é virtuoso, se exalta aquilo que é feio, aquilo que é deformado, aquilo que demonstra pavor, horror. Ainda mais que o que vem acompanhado também nessa festa, as ditas travessuras, não é? Onde se quebram as coisas, onde se cometem rituais dentro do satanismo que são medonhos. Muitas pessoas não sabem, mas tem dentro do satanismo, na festa de Halloween, pessoas são sacrificadas. Pessoas muitas vezes são sequestradas, crianças. E rituais são feitos. Órgãos dessas crianças são comidos. As pessoas falam, nossa, mas não acredito que isso seja possível, isso é delírio. Não, não é delírio. Para quem não sabe, só para vocês terem uma noção, em Roma, não só em Roma, né, mas de forma geral na Itália, existe um esquadrão da polícia especializado em conseguir libertar pessoas que foram sequestradas por determinados tipos de seitas satânicas, que foram sequestradas a fim de serem sacrificadas, a fim de serem abusadas sexualmente, a fim de serem torturadas, não é? Quando eu estive em Roma fazendo um curso de demonologia e exorcismo, um dos policiais desse esquadrão esteve dando aula para nós. É horrível ouvir os relatos daquilo que eles encontram. Então veja, o Halloween não é algo meramente festivo, inocente. Muito pelo contrário. Por detrás dessas festividades existe algo macabro, horrível, satânico,
que é exaltado e praticado. Falar em bruxaria, falar em bruxas, parece que nós não estamos falando de algo real. Até porque os filmes que são feitos sobre bruxaria, eles pintam uma imagem da bruxa a fim de nos remeter a uma ideia completamente fantasiosa, para que a gente consiga, quase que de forma instintiva, crer que não passa de uma figura mitológica, não é? De uma lenda. É por isso que quando nós de repente vemos ali aquela imagem inocente do Harry Potter, não é? Voando na vassoura, jogos esportivos sentados voando na vassoura, enfim, raios saindo das mãos, varinhas saindo raios. É lógico que quando nós olhamos para essa realidade, nós falamos, isso é impossível de acontecer. Vejamos, não é? Essas imagens, na verdade, são feitas de forma proposital, para que a realidade caia no descrédito. As bruxas, os bruxos não vão aparecer por aí, normalmente, comumente, com verruga no nariz, nariz pontudo, vestidos com roupas exóticas, a não ser nas suas convenções. Na maioria das vezes são pessoas comuns, que talvez pode ser seu vizinho, sua vizinha, seu companheiro de trabalho, um amigo seu da escola, ou até alguém da sua família, que não revela aquilo que crê, aquilo que pratica, mas está lá, na prática da bruxaria. E, falando nisso, não é? Temos aí um sacerdote, né? Que na sua paróquia enfrentou algumas questões de bruxaria com membros que foram procurá-lo para sair dessa condição, sair do ocultismo, se libertar do ocultismo. O artigo completo, o relato dele eu coloco todo aqui nesse livro. Aqui, como eu disse, não é tudo que eu posso falar, não é? Mas é interessante no artigo que ele escreve, ele coloca assim: perguntamos, as bruxas são reais? Claro que são. São velhas, magras, com pele verde, queixo pontudo, verruga no nariz e estão cacarejando sobre um caldeirão? Claro que não. Tudo isso é uma tentativa de nos fazer acreditar que as bruxas não existem. A bruxaria está bem viva e goza de boa saúde em nossa era moderna e secular. Recebe o nome de Wicca e tem cada vez mais adeptos. Os seguidores da Wicca professam ser pagãos modernos. Afirmam recorrer aos poderes da natureza para curar as pessoas, predizer o futuro e colocar as pessoas em contato com seus entes queridos falecidos. Ou seja, aí na base nós já temos um pouco também daquilo que é o Espiritismo, que cai diretamente numa proibição que está na Sagrada Escritura, aonde a palavra de Deus nos proíbe. Pode pegar lá no Deuteronômio, no livro do Levítico, aonde há proibições formais da parte de Deus com relação à invocação dos mortos. E olha, isso é muito sério, meus irmãos. É algo muito sério porque sutilmente tem penetrado na mentalidade das crianças, dos adolescentes, dos jovens. E isso é muito perigoso porque se envolver com o ocultismo é muito fácil, mas sair do ocultismo é muito difícil. Só quem já se envolveu sabe a luta que é para sair. Lendo, tempos atrás, o artigo de um dos exorcistas mais famosos dos Estados Unidos, ele dizia de um sacerdote amigo dele, que também é exorcista, que durante uma sessão de exorcismo, aonde ali o sacerdote rezava por um possesso, alguns dos demônios que ali estavam presentes, na hora de dizerem o seu nome, eram nomes de personagens de filmes do Harry Potter. Então aquilo que inocentemente ali aparece, os efeitos especiais, né, aquilo chama atenção, um cenário todo épico, enfim. Né, na verdade são iscas para poder cativar
a mente das pessoas, o olhar das pessoas e sutilmente contaminar a vida das pessoas e faz com que o ocultismo pareça algo extremamente atrativo e que não há mal nenhum se envolver com ele. Então todo cuidado é pouco. Rejeitemos essas celebrações, orientemos os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas, você que é catequista, os seus catequizandos, a fim de que o mal não venha penetrar na vida deles. Eu gostaria de trazer um trecho de um livro que quem escreveu foi uma sacerdotisa da Wicca. Veja bem, nós estamos aí nessa luta no Brasil a fim de que o aborto não seja aprovado, a fim de que a vida seja defendida, seja considerada com valor absoluto em si mesma. E nós, como católicos, como cristãos, é a nossa obrigação, é nosso dever moral, lutar com todas as forças, com toda a nossa garra, não é? A fim de que o aborto não seja legalizado em nossa nação. Mas você sabia que dentro da Wicca, dentro da bruxaria, do satanismo, o aborto é considerado sagrado, uma forma de sacramento? Assim como na Igreja Católica nós temos o sacramento da confissão, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, da unção dos enfermos, da Eucaristia, dentro da bruxaria, principalmente da Wicca, existe o sacramento do aborto. Ah, irmão Alexandre, como que você sabe disso? Não sou eu que estou falando. Nós vamos ver nas palavras de quem é de dentro, de quem é sacerdotisa da Wicca. Eu coloquei um trecho daquilo que ela escreveu dentro do livro que nós estamos indicando desde o primeiro encontro, Halloween, a festa acabou. E Jeanette Paris, que ela é sacerdotisa da Wicca, ela escreveu um livro com o título O Sacramento do Aborto. E ela escreve assim, veja só. Uma vez que o aborto é um tipo de sacrifício, acredito que a exploração deste mito pode abrir novas sendas de pensamento. Artemis é uma divindade dentro da bruxaria, que personifica o respeito pela vida animal, aceita a necessidade da caça, mas apenas se regras e rituais de absolvição forem observados. Na maioria das religiões da deusa, um raciocínio similar é aplicado aos fetos e aos recém-nascidos. É perfeitamente aceitável que uma mulher que dá a vida também a destrua sob certas circunstâncias. Nossa cultura necessita de novos rituais, bem como de leis que restaurem ao aborto sua dimensão sagrada. Veja lá, meus irmãos, olha o que essa mulher está falando. Que o aborto tem uma dimensão sagrada. Matar o próprio filho, assassinar o próprio filho, tem uma dimensão sagrada. Que é tão terrível quanto necessário. Está aí, nas palavras de uma sacerdotisa da Wicca. O aborto é uma forma de prestar culto à deusa Artemis. Deusa esta, cultivada dentro da bruxaria, que não é algo ilusório, que não é um conto de fadas, que não é historinha para criança, não. É uma realidade e que se celebra no dia 31 de outubro. E que você, ao entrar nessas festividades, ao exaltar, a contribuir, a permitir que seu filho, o seu neto vá nessas festividades, ou você que é professor, catequista, porque eu já fiquei sabendo dentro de catequese que foi se celebrado o Halloween. Veja só o absurdo. Não é? Você que é professor, professora, que permite, você que é diretor, diretora de escola, que permite que isso entre na sua escola, onde está na sua competência reger aquela instituição, você está permitindo que essa cultura seja exaltada, essa
cultura de morte seja propagada, seja celebrada. Não se esqueça, um dia diante de Deus, nós vamos responder por aquilo que fizemos de bom e de mal, mas não só por isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas o que eu posso fazer? Não sou eu que mando. Você pode fazer, tem coisas que estão ao seu alcance. Nós vamos ver no decorrer desses vídeos que ainda virão. Porque nós não vamos ser julgados, nós não vamos só prestar conta diante de Deus daquilo que fizemos, mas também das coisas boas que podíamos ter feito e não fizemos. Ou seja, da nossa omissão como cristãos. Nós não podemos nos omitir diante disso. Eu trago aqui nesse livro, Halloween, a festa acabou, o relato, de uma pessoa que se envolveu com as festividades de Halloween, e não só com as festividades. Ela se envolveu com as práticas de bruxaria. Vimos aí, dias atrás, a respeito de que as bruxas, elas não são conto de fadas. São reais, não é? De fato existem. E praticam o quê? Rituais, bruxedos. E invocam o quê? O demônio. Eu quero trazer o relato de uma pessoa que se envolveu com bruxaria, que se deu às práticas dela, e por causa disso, terminou com uma possessão diabólica e teve que passar por um ritual de exorcismo. E esse ritual, tudo isso que aconteceu com essa mulher, foi documentado, foi relatado. E está aqui. Aqui eu vou trazer somente um pequeno trecho daquilo que foi relatado. Então veja, essa mulher, ela conheceu uma freira chamada Madre Angélica, e foi essa irmã que ajudou ela a sair da bruxaria na qual ela estava envolvida. Então diz assim o relato: fui com meu marido e com várias pessoas, entre elas uma amiga que era mais bruxa do que eu, e que de um momento a outro levantou a mesa com uma só mão, e era pesadíssima. A elevou, jogou no sacerdote e o derrubou. E da boca dela saía fumaça pura. A outra amiga foi chamuscada no cabelo. No exorcismo, tornei a vomitar vermes. Caiu terra do teto e cuspi alfinetes. Sim, alfinetes. O sacerdote orava. Eu comecei a colocar essas coisas quando escutei uma voz que dizia que matasse o padre, que era muito alto e robusto. E não sei que força tive, e me atirei em sua garganta e cravei as unhas. Ele continuou orando. Me pôs o corpo de Cristo. Caí no chão. Pedi perdão. Disse que esse ataque não tinha saído de mim e nos prostramos diante do Santíssimo. Desde esse momento, fiquei liberta do mal e pude retomar minha vida nas mãos de Deus. Então veja, isso aqui é um relato final, de todo o processo de libertação que ela teve, e depois ela vai dando uma entrevista dizendo como ela se envolveu com bruxaria, o quanto de dinheiro ela ganhou com tudo isso. Porque o mal, nós sabemos, ele é atrativo. Mas veja a consequência do mal. O mal, ele seduz, mas o demônio nunca confere graças. Ele sempre exige uma paga. E a paga final é a perdição da alma daquele que se envolve. E se a pessoa, a tempo, não recupera essa consciência e morre nessa condição de escravidão do pecado, é o que infelizmente acaba acontecendo. A pessoa perde a sua alma, ela perde a salvação eterna. Quer dizer, ela vai para o inferno e não existe a mínima possibilidade dessa pessoa sair de lá. É a eternidade na condenação. Graças a Deus que essa mulher conheceu essa irmã, essa religiosa, que fez a ponte entre ela e o sacerdote exorcista, para que a libertação dela pudesse acontecer. É aqui que eu quero me deter, porque as pessoas brincam com fogo. As pessoas vão por curiosidade, vão porque às vezes querem obter algum bem, querem conseguir alguém, as ditas amarrações para o amor, querem encomendar trabalhos de bruxaria, de feitiçaria,
para conseguir subir de cargo na empresa, ou até mesmo para fazer mal para alguém no sentido de doença, de morte, porque isso existe. Eu já atendi uma pessoa que tinha sido vítima de bruxaria, vítima de voodoo, né? E ela ficou com uma falsa enfermidade no útero, né? E após a oração de libertação, né, ela foi atendida por mim durante o dia, no período da noite, na hora de dormir, ou melhor, durante a madrugada ela estava dormindo, né? Ela acordou, tinha saído dela uma espécie de menstruação preta e que cheirava podre, né? E a partir daquilo ali, ela foi curada da sua enfermidade. Quer dizer, o mal colocou aquela enfermidade e foi preciso a oração de libertação para que ela ficasse liberta. Então veja, as pessoas vão nesses lugares, vão recorrer a auxílio, ajuda, muitas vezes para benefício seu, ou de alguém, ou para prejudicar o outro. Mas em nenhuma das situações são lícitas buscar ajuda na bruxaria. E o resultado final qual é? O resultado final pode chegar ao extremo de uma possessão diabólica. Então, meus irmãos, acende a luz vermelha aí. Cuidado, não se envolva. Não pense que a festa, que a celebração de Halloween é só uma brincadeira inocente onde se fantasia crianças, onde se prega algumas peças, onde se pede doação de doces, enfim. Tem algo muito, muito oculto, muito macabro por detrás disso tudo. Renuncie a tudo isso. Não deixe com que essas comemorações entrem na sua casa. Não permita, você como pai, como mãe, que seus filhos participem dessas festividades. Proteja-os do mal. Seja pai e mãe de verdade. Proteja-os do mal. Algumas pessoas perguntam, mas por quê? Por que se preocupar tanto em falar sobre isso? Porque ninguém fala. Não é? Porque as pessoas acham que essa celebração é uma festa inocente, que é normal, que é exagero da parte daqueles que criticam, um ato de ignorância, de desconhecimento da parte daqueles que criticam e que estão usando argumentos infundados para criticar as festividades de Halloween. Olha, hoje nós vamos ver que não é bem assim, né? Anthony LaVey, ele é o fundador da Igreja de Satanás nos Estados Unidos. Fundou na década de 60. Né? E ele, como satanista, né, adepto da bruxaria, praticante da bruxaria, veja só o que ele diz. Lembrando que nós estamos usando esse livro aqui como base, Halloween, a festa acabou. Né? Veja o que LaVey fala. A bruxa faz um pacto com o diabo e, através de rituais dedicados a ele, ganha o seu poder. A fim de ser uma bruxa bem-sucedida, a mulher tem que fazer um pacto com o diabo. LaVey ainda fala, eu não vejo nenhum motivo real para a redução de filmes e propagandas que contêm a imagem da bruxa, pois penso que qualquer imagem popular, lisonjeira, deve ser utilizada e sustentada, sustentada sempre que possível. As pessoas vão acreditar no que querem acreditar, e a imagem atual de uma bruxa é a mais intrigante e fascinante que ainda está para aparecer. Isso é parte de um livro dele, né, chamado A Bruxaria Satânica. Então veja, o fundador da Igreja Satânica nos Estados Unidos está exaltando a prática da bruxaria e dizendo o que é a bruxaria. Então a bruxa é aquela que faz um pacto com o diabo e através de rituais dedicados a ele ganha o seu poder e faz um pacto bem sucedido com ele para que seja famosa, para que seja bem sucedida. Então veja, meus irmãos, quando nós celebramos Halloween ou nós concordamos com essas festividades, nós estamos concordando em celebrar o demônio. O poder que o demônio dá a alguém, e não só isso. Nós estamos celebrando a condenação de alguém ao inferno. Porque a bruxa, segundo Anthony LaVey, é aquela que faz a sua entrega, o seu pacto, a sua consagração ao diabo. Ora, se no dia do Halloween as vestimentas, elas são focadas nisso,
E não só, né, no dia em si, quando você vai entrando nos comércios, agora que está se aproximando a festa, você já vai vendo a decoração nas vitrines, com chapéus de bruxa, morcego, teia de aranha, abóboras, enfim. Para quê? Para enaltecer o inferno. Para lembrar que o diabo precisa ser celebrado. Não é? Para querer apontar para o horror. Ora, Aristóteles tem uma frase, e São João Paulo II, ele utiliza essa frase, que diz assim: o homem torna-se aquilo que ele contempla. Ora, se o homem torna-se aquilo que ele contempla, irmãos, à medida que nós vamos contemplando o feio, à medida que nós vamos contemplando as coisas do inferno, as pessoas vão se tornando o quê? Olhemos para a nossa sociedade, para as escolhas da nossa sociedade, para as opiniões públicas. Olhemos o que as pessoas hoje pensam de nosso Senhor Jesus Cristo, do sagrado. Veja quanta distorção, quanta banalização e, ao mesmo tempo, quanta exaltação daquilo que deveria ser suprimido. Como, por exemplo, a festa de Halloween, que expõe o feio, o horrível, o disforme, para que o homem, contemplando o horrível, se torne horrível com o horrível. Precisamos rever os nossos valores. Precisamos rever as nossas escolhas, aquilo que pensamos. E como falei, não pensemos que essas celebrações, que essas práticas ficarão sem consequências na nossa vida. Levemos isso muito a sério, meus irmãos, e rejeitemos, como vai dizer a Santa Escritura, a Sagrada Escritura, as obras das trevas e nos vistamos das armas da luz. Eu gostaria de iniciar recorrendo a uma das fontes onde nós podemos apoiar aquilo que cremos, onde devemos consultar antes de formarmos uma opinião, antes de darmos um parecer sobre algo, que é um livro tão importante quanto as Sagradas Escrituras, que se chama Catecismo da Igreja Católica. Veja, o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 2117, ele vai dizer assim: todas as práticas de magia ou de feitiçaria, com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos, para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outrem, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso, a Igreja adverte aos fiéis a evitá-lo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Então vejam, meus irmãos, seguir o catecismo da igreja, para quem se diz católico, não é uma opção. Não é? Porque se nós de fato somos cristãos, não só de IBGE, mas quando nós temos de fato a vivência da fé cristã, não importa a minha opinião. Se eu tenho uma opinião ao contrário daquilo que a igreja ensina no seu magistério, eu tenho que abrir mão da minha opinião e abraçar o magistério da igreja. E aqui eu digo magistério autêntico, não é a opinião deste padre, daquele padre, de um bispo ou de outro bispo, é o que diz o magistério autêntico, oficial da igreja. Não é? Nós temos que recusar a nossa própria opinião, renunciar a si mesmo, não é? E abraçar aquilo que a igreja ensinou e continua ensinando desde sempre. E a igreja está falando aqui no Catecismo da Igreja, não é? Que nós devemos evitar, porque essa prática é condenável, não só por Deus, mas pela igreja também.
É interessante que depois Santo Tomás de Aquino, talvez o maior teólogo da igreja, né, vai dizer assim na Suma Teológica: os santos padres escrevem que os demônios têm poder sobre os corpos e sobre a imaginação do homem, segundo a permissão de Deus. Eis porque os feiticeiros, com a sua ajuda, podem fazer malefícios. Na Sagrada Escritura, o apóstolo Paulo coloca as idolatrias e as feitiçarias entre as obras daqueles que não podem herdar o reino de Deus. E o apóstolo João recorda que é reservado o tanque ardente de fogo e enxofre aos feiticeiros e idólatras. Então veja, é a igreja ensinando no seu magistério, também através da boca de Santo Tomás de Aquino. E quem é que vai debater Santo Tomás? Não é? E a nós agora cabe abrir mão do relativismo. Porque hoje em dia está na moda, não é? Ser relativista. Ou seja, o que importa é a minha ideia, é o meu ponto de vista, é o que eu acho. Tudo bem, eu respeito aquilo que a igreja diz, mas eu fico com a minha opinião. Ora, se você acha que a sua opinião está acima da igreja, por favor, não se diga católico, não se diga igreja, não se diga nem cristão. Não dê contra-testemunho, não suje a santidade da igreja. Né? Ou você abre mão do seu relativismo e abraça a fé cristã na sua integralidade, na sua totalidade. Né? Ou você pode fundar a sua igrejinha, como tem tantas por aí, não é? Mais uma mais, uma menos, não vai fazer diferença. Mas se você está disposto a viver o seu batismo, se você está disposta a viver a sua fé, você precisa seguir o que a igreja diz. E a igreja diz que nós devemos abrir mão dessas práticas, porque elas são condenáveis. Ora, se eu abro mão das práticas, também abro mão daquilo que exalta essas práticas, daquilo que comemora essas práticas. Sendo assim, meus irmãos, nós encerramos então essa sequência de vídeos sobre o Halloween. Eu, mais uma vez, indico, né? Esse livro tem muito mais do que foi falado até agora. Halloween, a festa acabou. Vou deixar, mais uma vez, o link para a aquisição do livro na descrição do vídeo. Adquira, se você puder. Principalmente se você é pai, mãe, se você é catequista, se você é professor, professora. Né? Aqui tem orientações muito práticas para que você consiga combater essa festa, essas comemorações, mas não só combater, como também isentar os seus alunos, suas alunas e a si próprio, de ter que fazer essas comemorações de forma obrigatória, numa escola, por exemplo. Espero ter contribuído, espero ter ajudado, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que o Espírito Santo sempre lhe auxilie a fazer a escolha pela verdade, porque como diz Jesus, a verdade vos libertará.